Fala pessoal, bem-vindo ao Moto Café. Estamos aqui direto de São Paulo, Anfamoto 2025. Estamos aqui com vários bate-papos com influenciadores, uma galera de fábrica e estamos também com um baita de um cliente aqui, seu Eduardo. Bem-vindo ao Moto Café. Muito obrigado. Seu Eduardo é proprietário da Brook Race. Brook Race é parceiro nosso, a gente estava conversando nos bastidores aí, uns 10 anos, né? 10, 5 anos mais ou menos, estava falando. Isso, né? 10 anos de existência da Brooklyn Race e 5 anos como parceiro da Kenda. Show. A Brook Race fica onde? Fica na Roberto Marinho, no Brooklyn, na Zona Sul, em São Paulo. Zona Sul, São Paulo. Bacana demais. Eduardo, hoje a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Falando um pouco sobre a Kenda. Como você vê essa parceria com a motociclo hoje, Kenda e Brook Race? Olha, é uma parceria excelente de sucesso, porque são produtos de alta qualidade, de alto rendimento quilométrico, tem uma gama enorme de pneus, desde a linha de baixa cilindrada, que ela se estende agora, que é bacana, para a linha Custom, com Cataclisma. Né? Nós temos principalmente o nosso foco também, que é a linha de quadriciclo. Então são pneus com um baita de uma qualidade, com preço justo. Então você trabalha com a nossa linha completa, né? A linha completa. Legal demais. E eu já conheço vocês já da internet. Vocês são muito presentes também no online, né, Eduardo? Sim, nós estamos presentes no online, no site. Nós trabalhamos em alguns marketplaces, né? Como o Mercado Livre, como Shopee, né? Magalu. Então, nós estamos indo agora também para a Amazon. Então, a gente está ampliando toda a parte marketplace para o nosso site e a loja física. A loja física, uma unidade? Uma unidade. Legal. O senhor recebe o representante, faz o pedido. Como é que funciona esses bastidores do pedido aí com a Kenda aí? É muito simples. Em São Paulo eu tenho uma pessoa que me atende, que é o Marcos, pessoa espetacular, virou até amigo já nosso, né? Então eu tenho acaba o vínculo, né? Acaba o vínculo, não tem jeito, né? Sabe como é que é vendedor, né? Sabe vendedor, né? Mas ele é sensacional, um belo de um parceiro. Então é muito tranquilo isso, porque a gente já sabe o produto, conhece a necessidade, ele já sabe o giro, praticamente até acompanha já a minha necessidade. Sim. E a gente trabalha muito bem em conjunto. Imagina, né? Você tá ali, vai fazer um pedido. E aquele pneuzinho, vai botar não? Exato, é bem por aí. Isso acaba acontecendo dentro da rotina, né? Isso acaba na rotina. O nosso lead time tá legal, Eduardo? O nosso prazo de entrega, como é que funciona isso dentro do seu estoque? Porque você tem uma necessidade de loja física e você também tem online, que acaba você também tendo uma boa saída. Como é que você controla isso na parte do pedido com a Kenda, esperando esse pedido chegar? No meu caso, como a gente tem muita saída em função do e-commerce, que é muito forte, então hoje eu tenho, na verdade, eu mantenho um estoque pulmão, eu tenho um estoque maior, já para prever, porque o prazo de entrega, né, ele é tranquilo, mas pode acontecer algumas no meio do caminho, então isso eu resolvi esse problema com um estoque próprio. Perfeito. Então eu tenho um estoque pulmão, que eu sei que eu aguento um mês sem precisar fazer o pedido lá, né? Então a gente com isso facilita, porque tem também estoque de segurança, né? Segurança, porque aí não tem que ficar fazendo pedido pequenininho toda hora, entrega toda hora. Então é mais fácil eu ter um estoque pulmão, a hora que eu equilibrei, eu entendi minha curva A, minha curva B, e aí eu consigo pedir com menos frequência quantidades maiores, que facilita também carga, entrega. A gente conseguiu achar esse ponto de equilíbrio. Que legal. Porque também você também tem uma equipe lá, estoquista, a galera toda lá. Imagina esse fluxo, tem que receber aquele montão de coisa. Você não compra só Kenda, né? Exato, exato. Então, você compra outras marcas e tal. Então você acaba também tendo esse controle e facilita mais. Eu estava conversando até com um vendedor nosso aqui do Espírito Santo, e a gente estava justamente batendo esse bate-papo, né? A importância de você ter um estoque de segurança. Você tem que trabalhar isso saudável para justamente esses imprevistos, né, seu Eduardo? Exato, eu acho fundamental, porque realmente você falou, existem os imprevistos, né? Então, embora o estoque deles sempre tem. Aconteceu na pandemia, né? Exatamente. Um furo de matéria-prima, faltou papelão, faltou muita coisa. E na pandemia isso ficou muito mais que provado. Quem que realmente conseguiu se sobressair e crescer? Quem tinha estoque. Quem tinha um produto. Que principalmente que era o caso da Motociclo, que sempre teve super estoque, e a gente também. Então, esse delay a gente conseguiu virar sem maiores problemas. Perfeito. Eduardo, não vou ser soberbo. Produto Kenda é um produto top. E como é que funciona essa questão de garantia lá do Brook Race? Como é que funciona esse processo? Eu tô aqui com
um produto X, eu tô com esse problema, como é que vocês trabalham isso lá? Vamos lá. Primeiro, que é uma realidade, é difícil você ter um problema de garantia com Crenda. Né? Estou falando assim, é real isso. Isso é ótimo para a gente, porque a confiabilidade é gigantesca. Mas caso aconteça, que já ocorreu algumas vezes, é tranquilo, porque eu já ligo para o meu vendedor, por causa que é o Marcos, estou com um problema, imediatamente, quando eu já substituo o pneu, porque eu já tenho inclusive comigo, né, mando para eles para garantia, e já é feito depois uma nota de crédito ou enviado um pneu com bonificação daquele mesmo pneu, e é tranquilo, e isso vai para garantia. Perfeito, muito legal. Porque você também tem uma resposta rápida para o cliente, né? Sim. Você deixa o cara, e até mesmo nas nossas leis, acho que é 30 dias, né? Parece que você tem que reportar isso. Sim. Que é uma realidade hoje, né? Que você tem que saber lidar com algumas situações nesse lugar. E na cadeia lá, na sua cadeia lá de vendas, como é que funciona? Você tem vendedor externo? Ou você trabalha só com o balcão ali no varejo? Como é que você... Eu trabalho com o balcão, na verdade, ali na nossa loja física, né? E o resto, os demais do nosso site, são toda a parte online. Aí dentro eu tenho uma equipe. Né? Então eu não tenho vendedor externo. Na verdade, a gente faz toda uma divulgação para trazer os clientes para trocar na nossa loja física. Vocês também têm oficina, instalação? Oficina, instalação. Né? Então nós temos uma facilidade que comprar o pneu com a gente faz de cortesia a instalação e o balanceamento. Ah, legal. O balanceamento é importante. Importantíssimo. Muita gente negligencia isso, né? Parece que... E o legal dos pneus da Kenda, galera, é que ele vem pré-balanceado, né? Exato. Ele tem essa tecnologia de pré-balanceamento. Pré-balanceado. Ou você pode fazer o balanceamento estático, exato, ou você pode fazer via máquina. Isso. Tanto você botar no ponto lá, vai dar o ponto de equilíbrio exato. certo. Eu tenho os dois. E é o que a gente sempre insiste para manter sempre, é importantíssimo. A calibragem do pneu, ela é fundamental. Nem murcho e nem cheio. Né? Então, ambos ela dá desgastes errados no pneu. Ela foi feita. Então, isso que a gente sempre orienta, realmente manter. Sim. Né? Quando você faz isso, o teu pneu dura muito mais. E é complexo, né, Eduardo? Assim, vamos falar de pneu, né? Imagina uma fábrica fazer um pneu para um país de extensão continental, onde nós temos o Nordeste quente. Exato. Sul frio. Isso. E você achar o equilíbrio de borracha, o equilíbrio de fornecimento, é complexo. É um desafio grande, porque você pega estradas em algumas capitais asfaltadas parecendo um tapete e ao mesmo tempo esburacada pelo resto do país ou nem asfalto sequer. Então realmente é um desafio muito grande achar esse equilíbrio. Achar esse equilíbrio, e a Kenda ela tem se mostrado muito confiável em relação a essa qualidade desse produto. Exato. Seu Eduardo, uma outra pergunta aqui, como você vê o mercado de motopeças aí para 2025? E vou estender um pouco mais. Como é que você vê essa percepção do Mercado Livre, desse online? Bom, a gente percebe, é um crescimento constante. A gente, se analisar a parte de emplancamentos do setor de duas rodas, cada vez é recorde sobre recorde. Né? Eu tive que vir para cá agora, por exemplo, de carro. Fiz 1h30, se eu tivesse de moto, em 15 minutos eu estava aqui. Moto é vida, né? Moto é vida, dentro das suas condições de tomar cuidado, de trânsito, tudo, mas eu acho que é a solução das grandes metrópoles, é uma tendência gigantesca. Então, acho que tanto o setor de peças para manutenção já das existentes ou das novas, na minha opinião, é um mercado crescente e muito amplo. Eduardo, lá na Brooklyn Race, você atende tanto moto de baixo quanto moto de alta, certo? Eu sou mais focado em moto de alta cilindrada, né? De baixo também, mas como a minha loja é mais premium, mas no caso da cidade de São Paulo, nas capitais, é muito grande o número de scooters. Né? Então, porque aqui na capital, vamos dizer assim, diferente dos demais, como a gente vende por e-commerce, então a gente atende o Brasil todo, né? Hoje as motos de baixas cilindradas realmente ficou uma coisa mais focada, vamos dizer assim, para os serviços de motoboy, essas coisas todas. Delivery, iFood, porque são motos ágeis, manutenção barata, né? Então, mas ao mesmo tempo, todos os outros que têm moto grande, que tem uma moto pequena, ele não tem essa moto. Ele tem o quê? Uma scooter. Então, o crescimento do scooter nas cidades de São Paulo é gigantesco. E, Eduardo, assim, você vê que é scooter, cabe em qualquer buraco. Qualquer buraco você pega, estaciona ali, fácil, sai, econômica. Você guarda o seu capacete, você guarda uma pequena mala, você guarda a sua capa de chuva, então você sai com a chave, porque você guarda tudo nela. Então a praticidade
Enquanto uma outra moto não Aham, tem, você não tem tem. que ir com uma mochila nas costas. Então, eu tenho scooter, então é uma coisa que facilita gigantescamente, porque você só sai com a chave. Você guarda tudo. E eu acredito que você deve ter esses casos lá, né? O cliente que de repente tem uma GS e tem uma PCX. Certeza. O cara que tem uma Tiger e tem lá uma Elite, tem uma outra motinha. Certeza absoluta que ele tem uma scooter. Hoje, focado, vamos chegar um pouco mais para o online aí. Eu sei que quando você vai trabalhar curvas, né? No ABC, você às vezes tem mais saída de um produto X para um braço de venda. Hoje no online você vende tanto para alta, tanto para baixa, ou a baixa ainda consome mais no online? Olha, eu diria que a baixa, ela realmente ela é maior em função até pelo número de motos em relação à de alta, mercado hoje, né? que é o maior mercado hoje, né? Mas eu acho que está equilibrando muito isso. E depende da região. Quando você vende para fora dos estados, dependendo do estado, você tem um segmento. Né? Então, quando você pega um estado mais para o norte ou nordeste, que você tem muita coisa menos assaltada, então você tem muita big trail, você tem muita moto crossover. Então, né? Quando você vai para o sul, já é diferente. De repente vai o pessoal da Speed, o pessoal... Aí o pessoal que está no sul está muito próximo do pessoal da parte da América Latina, então o pessoal que quer fazer outras viagens internacionais ali para baixo, pegar Ushuaia, então você já então você consegue, quando você tem essa visão de Brasil, você consegue entender as necessidades, e isso é muito legal. E você faz a sua compra estratégia pensando já nesse posicionamento. Porque dentro do meu e-commerce, não é que esse produto que eu vendo mais significa que ele está no Brasil todo, não. Ele está naquele estado. Aquele outro produto está para aquele estado. Então, na verdade, isso é muito interessante. Você começa a ver como hoje, que nem eu falei em São Paulo, a parte de scooter é gigantesca. Caramba. Você vê, né, assim, de repente, vou voltar novamente, o representante aqui de Vitória, que eu estava conversando com ele, que até mesmo em Vitória, no Espírito Santo, dependendo da cidade, muda. Porque ele atende uma região de montanhas lá, que lá tem muito galera de trilha. Isso. Ele vende o Washington 2. Exato. Ah, André, eu vendo mais isso aqui. Aí quando eu desço, não consigo vender. É isso mesmo. Porque justamente a região ali vende mais a CGzinha, a Bros, exato. De pneu. Queria saber se você tem alguma história com a Kenda lá na Brook, de algum cliente, alguma história legal para contar pra gente. Um feedback. Temos várias pessoas, principalmente surpresos com o alto rendimento de quilometragem do pneu. E isso é bacana, porque isso é difícil você afirmar anteriormente, porque a pessoa fala, quanto dura esse pneu, quantos km? Depende. Qual a sua maneira, qual o seu toque de dirigir? É suave? É agressivo? Como é a sua maneira de frear? É agressiva? Né? Onde você anda, a temperatura é muito alta, é muito baixa? Quais as condições da pavimentação da rua? É esburacada, não é? Você tem baús, você tem alforge, você vai de garupa. Então, isso é uma coisa que você tinha que... É verdade, nossa, eu não sabia. Principalmente, calibragem do pneu, você está cuidando. Né? Não adianta você sair ideal e pegar uma temperatura quente e viajar quantos quilômetros. Ela vai crescer a quilometragem, ela vai passar do necessário. Né? Então, e o que é legal, e que as pessoas, quando começaram a ver Kenda, começou a aceitar Kenda, e andar a falar, cara, isso dura mais. Fazendo as coisas certinhas, dura mais. Sim, é verdade. Porque o que acontece, né, Eduardo? A maioria vamos falar a verdade aqui. Tem gente que o cara não vai olhar o calibrante. Então, quando você tem um pneu que ele também dura um pouco mais, o cliente também torna satisfeito. Apesar que, já vou linkar uma pergunta aqui, como é que funciona seu time de vendas em relação à capacitação da vida do pneu? A gente, na verdade, a gente tem que mostrar os benefícios. Porque é justamente isso. O cara... tudo isso que você falou. Exato. Calibragem, sendo como você vende. Exato. Porque é simples, mas não é. Exato. É simples, mas não é. O cara chega com uma GS lá 1250, quer o pneu. Qual é? O 170, não sei o que lá, 17. Isso. Aí o cara tem isso. Você vai pra onde? Aí o cara começa... Mas o cara quer não saber pra onde eu vou. Exato. Porque às vezes as pessoas compram lá... É muito específico. Comprei uma GS, comprei uma DV... Comprei e veio com um pneu misto. Mas só de São Paulo. É o pneu misto. Você tá só no asfalto. Então, às vezes, compra uma moto que ela tem aquela proposta ideal, mas ele só usa na cidade, ou vice-versa. Então, você tem que entender qual a sua necessidade da sua moto e o pneu para ela.
Porque você pode pegar uma GS e falar, ok, vamos pôr um pneu mais on-road. Sim, legal. Ok? O que você anda de terra? Nossa, quase nada. Quando eu vou no sítio até a porteira ali e volto. Então você não tem a necessidade de ter aquilo. Não tem. Né? Porque se você usar aquilo, vai gastar. Não, mas agora eu só uso terra e mais estou com isso aqui. Não, aí você não vai ter o grip, você vai escorregar. Então, o importante da sua a equipe de venda é você mostrar para ela, entender para o cliente a necessidade que ele precisa do que da moto que ele tem. Que às vezes o cliente não tem, nem ele tem essa consciência. Né? E isso é legal você mostrar. Como a gente fala, olha, você selou o pneu agora, tem o molde que sai a cera, então sai devagar, para você não escorregar, vai com cuidado. Tem todo um, né? Você tem que fazer uma preparação para entender a necessidade do cliente, o que ele precisa. E é legal, Eduardo, que isso diferencia dos concorrentes, né? Porque quando o seu cliente chega lá, vai lá na Brooklyn Race, chega lá, é recebido, o cara faz aquela pergunta, né? Aquelas perguntas, o cara diz, poxa, o cara está preocupado no pneu certo, no produto certo, para ele vender um produto certo, né? E às vezes ele chega para trocar um pneu, você olha o outro, está quase chegando um TWI, que indica, você não vai trocar? Bota o parzinho. Bota o parzinho. Não, mas vai durar mais um pouco. Eu falei, sabe quando você vai perceber? Quando você vai precisar? Quando você levar um susto, tomar um escorrega, alguma coisa assim, ou parar numa blitz, tomar uma multa, aí você compraria 2 pneus, né? Você não quer já colocar? Parcela, faz. É verdade. Verdade. O cara acaba fazendo. Mas isso você precisa estar com um time ali na ponta para poder, na verdade, ajudá-lo a fazer isso, né? Porque é uma coisa do brasileiro, é uma coisa engraçada, né? A gente deixa tudo para a última hora, né? É da gente. Não é da gente? Né? Então, é nosso. Então, a gente, sabendo a nossa cultura, ó, eu acho ali que você deveria já aproveitar e fazer. Por isso é muito importante essa capacitação do time de vendas, essa capacitação também do online, também para o cara ali responder ali no tempo certo, responder o lead, né? O cara ali que chega ali. Sim. Isso é importantíssimo. Seu Eduardo, linkando um pouco mais com a Kenda, tem algum pneu ou outro que você fala assim, pô, esse aqui é o xodózinho? Tem algum... Chegou agora o Trackmaster, não sei se já comprou ele. Sim, já compramos. Tem algum modelo da Kenda que você fala assim, cara, esse não pode faltar? Olha, é uma pergunta difícil, porque assim, é tudo legal para cada segmento, né? A linha que eles trouxeram dos pneus agora, inclusive os cataclismos para poder para a linha, que nem eu falo do Custom, sensacional, né? A linha de pneus mais off-road para poder pegar agora o Big Block ou o Big Power. São todos nichados, mas todos pneus bons. Né? Mas eu tenho assim pessoal meu, que eu gosto, tenho na praia, que é os pneus de quadriciclo, é o meu xodó. É isso que são os K299. Você vê que eu vou falar com uma facilidade, porque eu conheço, a gente, né? Você é usuário, né? Eu sou usuário, então quando é usuário é legal porque você fala com paixão, né? Então, são os pneus de quadriciclo, toda a linha K299. Para mim, perfeito. É os top. Eduardo, queria que você desse uma palavra para o nosso ouvinte, como dono da Brooklyn Race, o nosso espectador que tem a sua oficina, que está lá começando, lá está batalhando. Queria que você pudesse dar uma palavra para o nosso seguidor, que ele poderia fazer um pouco de diferente que ele não faz. Eu acho que é uma luta todo dia, acreditar no sonho, acreditar nos produtos, quando você pega uma marca e realmente acreditar, vestir a camisa, quando fica fácil, quando a gente identifica que o produto é bom, aí facilita muito a vida da gente, né? Meio caminho andado, né? Meio caminho andado, né? E eu acho que, cara, é acreditar no seu sonho, não desistir, não aceitar os não, virar esse não, virar o sim. Esse é o pulo do gato, ter perseverança, resiliência, que a coisa vem. É só trabalhar corretamente, trabalhar honestamente com um produto bom, é a fórmula, né? Eu acho que a Kenda, quando traz isso, que além de tudo isso, ainda traz um preço justo para o que é oferecido em relação aos demais, não é que o produto é inferior, não, é que o preço é justo, é legal. Isso que é bacana. Quando eu falo, não, é aqui, ó, é aqui. Então, isso facilita bastante. Eduardo, obrigado pelo bate-papo. Imagina, obrigado. Eu que agradeço vocês pela oportunidade. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações. Vou deixar. A Brooklyn Race também tem canal no YouTube? Tem no Instagram. Tem no Instagram. Vou deixar na descrição aí o Instagram da Brooklyn Race, segue eles lá. Eu já sigo, é legal demais.
pega esse vídeo, já compartilha no grupo do WhatsApp daqueles seus amigos, para conhecer um pouco mais da história da Brook Race. De repente aqui você vai pegar alguma lição, e é muito importante. Toda essa capitalização, né, tanto da ponta, tanto do online, é importantíssimo. Eduardo, mais uma vez, obrigado. Obrigado, eu que te agradeço. Fala, pessoal. Tá bom, até mais.